Bom dia, famílias, bom dia, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Nesta postagem eu quero fazer um apanhado sobre a situação referente ao estado de São Paulo, mais especificamente sobre a Prefeitura de São Paulo. É bom que o pessoal do interior também tome conhecimento sobre o que acontece aqui nessa grande metrópole, que é a cidade de São Paulo, né? E adjacências também, né? A grande São Paulo. Então veja só, hoje nós temos um prefeito eleito. É muito pouco tempo para avaliá-lo ainda, né? Da mesma forma que o Ayrton em São Carlos e São Paulo a mesma coisa. Eu me divido entre São Paulo e São Carlos há 22 anos, por causa da profissão. Hoje já não estou mais atuando, mas continuo me dividindo, devido a alguns compromissos. E acompanho muito a política e as evoluções referente ao município de São Paulo, né? Mas eu gostaria de fazer um preâmbulo a todos que me acompanham, as famílias, para a gente se sintonizar melhor sobre o assunto. Então veja só, hoje nós temos um prefeito que já vem sendo um planejamento desde antes de campanha até. Depois campanha, agora eleito, ele é um planejamento, ele é um esboço daquilo que o PSDB quer para o futuro. Por quê? Hoje os políticos estão simplesmente sem crédito nenhum. Os políticos estão no fundo do poço. Principalmente boa parte, grande parte dos políticos do PSDB ditador, né? Além do PT, além de PMDB, né? O PSDB também está envolvido em todas essas histórias aí, né? E desde lá de trás, não é de agora não, né? Desde antes de Fernando Henrique Cardoso, com Fernando Henrique Cardoso, que sabia das coisas, não tomou providência, né? Porque não era viável, não era oportuno para ele ia simplesmente parar o governo dele, aquilo tudo que a gente explicou, né? Infelizmente, são situações que eles não tinham como evitar, entre aspas, né? Se parasse o negócio, parava o governo. Se parasse a propina, parava o governo. Sabia que a coisa existia, mas tinha que continuar. E passava de governo para o outro. Olha, é o seguinte, tem um esquema lá, assim, assim, assim. Só que molha a mão de um monte de gente. Se vocês cortarem, os caras não vão aprovar mais os projetos. Se vocês deixarem a coisa andar, o governo continua. Era mais ou menos assim, simples assim, não tem segredo nenhum. Tudo isso que está acontecendo agora sempre aconteceu. Os roubos, as propinas, superfaturamento, tudo sempre aconteceu desde lá de trás. E ninguém quis dar um corte nisso. Nem ninguém, nem os mais recentes agora. Dilma e nem o Temer vai dar o corte. Muito menos o Temer, pelo que pouco que eu conheço, porque não tenho relacionamento nenhum com ele, nada, mas conheço ele um pouquinho, entendeu? Agora nós temos o quê? O Dória. Né? O senhor Dória, prefeito de São Paulo, ele é o quê? Simplesmente um milionário, berço de ouro, né? Que ele sempre trabalhou, tal, isso aí eu não vou negar, isso aí eu não convivi com ele, eu também sempre trabalhei e ele não sabe disso. Então eu estou dizendo do prefeito Dória. A origem dele que eu pesquiso aqui na internet é que é um sujeito que vem de berço de ouro, é um sujeito milionário, é um sujeito que está praticando política como um idealismo hoje. Vamos se dizer, entre aspas, como um hobby, né? Só que ele vem puxado pelos mais antigos, experientes políticos de São Paulo, que pertencem ao PSDB. Então ele vem, sabe, puxado por Alckmin, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, e todos esses caras sabem que eles vão precisar de uma figura nova, de um personagem novo, que passe para a população de São Paulo, a população do estado de São Paulo e até a população brasileira, uma imagem nova, como era o Collor. Lembra o Collor? A Globo deu um apoio pro Collor e ele era o cara, atleta, bonitão. Eu lembro que a mulherada, é
esse, eu vou votar nele. Mas se vocês vão votar nele porque ele é bonito, né? Ah, mas então, ele é atleta, ele sabe, anda de jato de guerra, tal, ele é o cara, tal, ele vai revolucionar o país. E vocês viram no que deu. Então, nós já somos vacinados com relação a isso. Então, o que é o Dória hoje? É um produto de marketing. Um produto de marketing. Então, por exemplo, tudo o que acontece que é oportuno encaixar o Dória e fazer o marketing, por exemplo, o Lula foi ouvido aí, até entrou em conflito lá e tal, ficou dito pelo não dito do Benedito, a gente notou que a coisa foi feia pro lado dele. E continua sendo feia através das relações, testemunhos e um monte de outras coisas aí que não tem como negar, não tem por onde negar. Como é que o cara vai negar um negócio desse? Agora falar que não sabe, entendeu? Não tem essa. Se eu sou o presidente da República, esse ignorante que vos fala, a coisa chegou pequenininha pra mim, eu já falo, opa, quero saber tudo, pode levantar que senão eu vou lá pessoalmente. A coisa é assim que funciona, são fortunas, são patrimônios nacionais que estão em jogo. Então, eu não posso deixar Deus dará para qualquer um tomar conta. E outra, foram indicações do cara. Se o cara indicou é porque ele confiava. E quem ele confiava tinha que se reportar a ele. Como não? Então foi incompetência e incapacidade pura, foi descaso com o erário público, foi descaso com o patrimônio público. Ou uma coisa ou outra, ele vai ter que escolher uma das coisas. Bom, então voltando pro Dória, né? O Dória, acontece uma coisinha tal, o Lula falou não sei o que, ele foi mostrar a carteira, eu sou trabalhador tal. Tudo que eu tenho eu ganhei trabalhando. Parabéns. Quanto a isso, nada a discutir, né? Vamos falar sobre o prefeito, a figura do prefeito Dória. O prefeito Dória, ele diz que tudo está andando bem, que ele está fazendo economia, que ele recebeu doações, mas essas doações vão ter custos. Essas doações não são de graça. Entendam isso. Ah, doaram 300 milhões. Não é bem assim. Tem o reverso da moeda que não estão explicando para o povo. Entendeu? Tudo tem uma explicação. Então depois vai ter que ter um retorno isso aí, né? Agora, vamos lá. O Dória diz que a saúde anda bem. Eu vou no posto de saúde aqui em Pirituba pegar remédio de diabetes e não tem. O Dória diz que os médicos está tudo em ordem. Eu procuro médico 2, 3 meses para marcar uma consulta, né? Então tem que ser. Se o cara quer passar uma transparência, quer passar que é honesto, então fale a verdade. Faz que nem o Ayrton, vai lá na Rádio São Carlos, bate de frente com o cara e fala, não é bem assim, a situação não é essa não. Tem que ser assim, pô. Senão não tá certo, senão tá errado. Aí o cara fala que nos hospitais está tudo sob controle. Aí mostra lá que as camas, né, estão tudo no corredor. Cheio de camas com enfermos nos corredores dos hospitais, né? Então, é aquele negócio. Ele pega uma situação que é possível, ele dá uma dinâmica para aquela situação e o grupo de marketing dele já joga ele lá em cima para ele aparecer naquela situação. Por exemplo, lixo. Tem lixo para todo lado. Hoje de manhã eu vi matéria, lixo para todo lado, jogado para todo lado. Lixo aos montes. Cadê a coleta de lixo? Né? Há mais de 30 dias o cidadão falou, há mais de 30 dias esse lixo está aí. Aí vem o cara lá, o assessor de imprensa, sempre, em todos os lugares, a mesma conversinha. Informamos que a coleta de lixo é feita diariamente e que todos os problemas com recolhimento de lixo são resolvidos de imediato e tal, tudo bonito, né? A nota de imprensa lá, coisa linda, coisa linda. Mas não é nada disso, é tudo para engrezer, tudo para fazer nós de palhaços, né? Então, você vê, recolha de lixo, nevermore, esquece. Saúde, tá lixo, continua lixo. Recapeamento,
asfáltico, gente, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Você anda aí, arrebenta seu carro, só prejuízo, só prejuízo. Não tem nada tal. Ah, mas faz 4 meses que ele assumiu. Ah, bom, aí eu dou um desconto. Pô, 4 meses, deixa o cara trabalhar. Mas também ficar jogando o cara lá em cima, dizendo que o cara é a solução dos nossos problemas, né, do transporte coletivo, da saúde, que o cara faz milagre, o cara faz, pum, tudo muda, tudo se renova. Não é nada disso, nada disso. Tá que nem São Carlos. São Carlos tem que trabalhar muito para recuperar. São Paulo a mesma coisa. Agora São Paulo vem capengando, que nem São Carlos, né, há muito tempo. Por exemplo, Maluf, quantos processos? Quantos desvios de recurso financeiro? Né? Ele foi condenado, o mais recente, a devolução de 22 milhões de reais. Né? Então, Maluf, que foi prefeito de São Paulo, né? Foi prefeito do regime anterior e do regime republicano. Pita, que é afilhado do Maluf, nós lembramos, né? Votem nele se ele não for um bom prefeito, nunca mais votem em mim, mas votaram, que ele é deputado federal. Então, veja como o povo se engana. O povo pega a arma e atira contra si. Bum! É assim, se suicida politicamente falando, porque não é politizado, está trabalhando, está correndo atrás da vida e só vai ver alguma coisinha na época de campanha eleitoral. Pita, condenado a 4 anos e 4 meses, tal, problema de desvio de merenda, que nem uns caras atuais aí, emissão de precatórios irregulares, enfim, que deu um prejuízo para a prefeitura, para o município de São Paulo, violento, incalculável. Incalculável. Eu não quero nem saber se o cara tá vivo, se o cara tá morto. Para mim, o que fica é o que o cara fez vivo. Por isso que eu falo para todos. O que vai ficar é o que você praticou de bem enquanto estava aí, na vida plena, nesta terra. Né? Todos vão lembrar de você, ou por mal ou por bem. Né? Eu prefiro deixar boas lembranças, né? Para os meus filhos falarem, meu pai foi um cara decente, honesto, já tá bom demais. Mário Covas, vamos lembrar da Alstom, metrô, Furnas, as participações de Mário Covas. Então, são participações que não tem como você negar. Mas você vai falar do Mário Covas agora, vou até dizer saudoso Mário Covas. Sim, Mário Covas. Ele não era o cara? Eu mesmo botei uma fé nele, em 94 fiz até campanha para ele. Só que chegou na hora H, só coisa que não funciona. Né? O Bruno Covas está no mesmo caminho, tal, tem umas situações que estão sendo investigadas, enfim, né? São situações que o Ministério Público de São Paulo já deveria ter encaminhado, já deveria há muito tempo, dado o destino nisso aí, né? O Jânio Quadros também tem umas coisinhas, mas deixa pra lá, são coisas menores, mas é um ator, ele era um ator, Jânio Quadros servia muito bem para trabalhar na Rede Globo hoje, o cara arrebentaria, né? Luiz Erondina pagou recentemente 325 mil reais para se ver livre de uma condenação. Né? 325 mil reais. Inclusive não tinha dinheiro e eu me lembro que foi feito vaquinha. Os caras falaram que fizeram vaquinha aí. Entre eles, lógico, estava entrando, né? Estava entrando, agora acho que deu uma diminuída. Mas estava entrando, fizeram a vaquinha de 325 pau para livrar a Erondina de uma condenação, né? Marta Suplicy, nossa, prática de improbidade administrativa, problema com merenda, sabe, olha gente, só situação ruim. Então nós pegamos já, a Erondina era do PT, a Marta Suplicy era do PT, o Jânio era do PSD, se eu não me engano, não lembro agora, Mário Covas do PSDB,
o Maluf e o Pita, né? Acho que era o do PSD, uma coisa assim. Enfim, né? Aí vem aqui embaixo, ó. Vem aqui embaixo o Fernando Haddad. Meu Deus do céu. Aí eu venho aqui no meu computador. Que agora é tudo fácil, vem tudo aqui, ó. Criação das piores ciclovias do mundo. Isso é a época falando, não sou eu, né? Que só coisa que não errada, que não funcionou. A implantação de faixas exclusivas de ônibus fora dos grandes corredores de tráfego. Quer dizer, segurando o trânsito. Invasão recorde de terrenos municipais. Então, aqueles grupos sociais que são envolvidos com o PT se aproveitaram da administração e invadiram os terrenos municipais. Quando, na verdade, quanta reintegração de posse nós não fizemos, e as pessoas tiveram suas casas destruídas, ficaram com dívidas para pagar em lojas de material de construção, e eles falaram que iam construir praças, postes, construíram nada, porque o passo lá é só mato. Mato ou invasão com barracos agora, né? O abandono das ações para recolhimento de mendigos sem teto e noias nas ruas. Os noias são, eles chamam de noias, são os usuários, né? Que são os chamados doentes, não é traficante, são usuários, são doentes, usuários de drogas, né? Então, pararam de recolher esse povo. Então hoje você vê, hoje eu vi uma matéria de manhã, o pessoal ali no colégio, né, o antigo colégio lá, pátio do colégio, fui muitas vezes lá, enfileirado assim, aquele povo apodrecendo ali, dormindo ali, se apodrecendo com esse frio, passando necessidade. Direitos humanos, NIL, Comissão de Direitos Humanos, nem pensar, ninguém olha para aqueles coitados, nada. Ah, mas não pode, Cesário, você vai lá, o cara não quer ser socorrido, o cara não quer ser ajudado. Isso é argumento furado, conversa para boi dormir. Nenhum ser humano quer passar frio, fome, sede. Nenhum ser humano quer ficar doente, quer ficar jogado na rua. Nenhum. Ele deve estar com algum problema. Se for depressão, é doença psicológica. Então ele está com desvio de conduta. Então ele tem que fazer tratamento, tem que ser internado num local para tratamento, para ele ser depois recolocado no meio social. Eu penso dessa forma. Será que eu sou tão imbecil assim? É um ser humano. Eu tenho cachorro aí, que eu não tenho nada contra, mas o pessoal trata o cachorro legal, leva lá no pet, faz tudo bonitinho, comida da melhor, o veterinário cuida, faz cirurgia, tal. E o ser humano? E o ser humano? Aí a polícia dá uma dura a mais, aí pronto. Já vem o cara que ganhava 5 pau do PCC para meter o pau na PM, ele já vem na imprensa dizer, ó, não, a polícia extrapolou. Mas os coitados estão morrendo na rua de frio, de fome, ninguém vê, né? Então, tudo isso aí, ó. A suspensão do controlar e a ocupação de áreas de mananciais, né? Quer dizer, tem coisas que precisam ser feitas para preservar o meio ambiente, o ar que nós respiramos, tem coisa. Desvalorização do patrimônio histórico, isso aqui é deterioração da Vila Madabão, isso aqui eu já não sei, já não me compete a mim e tal, não sei o quê. Então, é aquela história, você vai olhando por aqui, você encontra tudo hoje, não tem como o cara negar, não tem como. Eu vou pegar um outro cara aqui, que eu vou mostrar para vocês. Aqui é apartidário, viu? É apartidário aqui, viu? Não tem nada de PT, pode ser quem for, pra mim é apartidário. Então você vê, esses caras só aprontaram, né? Fernando Haddad, ele fez uma administração ruim demais. Tá certo que o Paulo Otomani conseguiu ganhar dele, lá do PSDB de São Carlos. Paulo Otomani, PSDB de São Carlos, ganhou do Haddad aqui em São Paulo. Mas veja bem, o Haddad aqui era São Paulo, né? Não era São Carlos, né? Mas o Paulo Otomani ganhou do Haddad, ganhou. Saiu na frente, arrebentou, tem que dar os parabéns, ganhou. Porque ele arrebentou São Carlos legal. Agora, vejam só, o seu Dória,
ele precisa trabalhar muito, precisa recolher o lixo, precisa pôr o remédio lá no posto, pôr os médicos, precisa, sabe, precisa fazer mais. Tá muito devagar, quase parando, quase parando. Então vamos aqui, ó. Agora nós vamos falar um pouquinho de José Serra e Kassab, né? Então vamos lá, as fraudes. Então, ó, pagamentos indevidos em obra de ampliação viária na Marginal Tietê foram de ao menos 71 milhões de reais, diz o Ministério Público. O Ministério Público falando das falcatruas que foram feitas nesse bem bolado aí, José Serra Kassab, né? Muita coisa para se explicar, gente. Muita coisa para se explicar, né? Marta Suplicy, gente, ela entrou naquelas questões de escândalos de improbidade administrativa do frango. Lembra do frango? Situação do frango da merenda da molecada. E o pessoal esquece, hoje a mulher é senadora. Vai vendo, né? Mulher é senadora. Agora você vem aqui, ó. Você vem aqui, você pega todo mundo. Você vê, esses caras ficaram revezando. Era governador, prefeitura, governo do estado. Então, quando eu falo do PSDB ditador, eu não falo à toa. Os caras, em nenhum lugar que eles administraram, eles resolveram os problemas. Muito pelo contrário. Eles deixaram os problemas existentes, aumentaram alguns e, de repente, provocaram desfalques, né? Superfaturamentos de obras. Os promotores afirmam que um dos lotes do contrato inicialmente previsto para 289 milhões de reais saiu por 360 milhões de reais. São 71 milhões a mais. Entende o que eu quero dizer? E são obras que foram realizadas nesse período. Esse período, olha aqui, ó, Kassab, José Serra Kassab. Então são coisas absurdas que a gente está vendo aqui e que o povo precisa lembrar. Então eu preciso lembrar o povo disso tudo. Se eu não lembrar o povo, eu vou ficar de consciência pesada. Agora que eu tenho mídia social, agora que eu tenho essa maravilha desse celular, que é meia boca, mas é bom pra caramba, ele me deixa eu passar essas coisas para vocês, é coisa linda, olha. Olha aqui, ó. Vamos, 45 escândalos de José Serra PSDB. Vamos lá, isso aqui é de um blog, o blog aqui do Cidadão aqui, ó. Então vamos lá, ele mostrou aqui, ó, Operação Vampiro, recentemente estourou mais um escândalo de corrupção, a chamada Operação Vampiro. Desvendou uma quadrilha que atuava no Ministério da Saúde, nas licitações para a compra de medicamentos. Lembra disso, gente? As investigações indicam que vampiros da máfia do sangue faziam parte do esquema PC Farias da rede de corrupção de Collor. Porém, a máfia seguiu atuando impunemente. No governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro José Serra conviveu por 4 anos com os mafiosos sem incomodá-los, enquanto embolsavam 120 milhões por ano. Difícil imaginar que Serra não soubesse de nada que estava acontecendo sob o seu nariz. Gente, o avanço da dengue naquela época, o povo esqueceu? Ah, não, o povo esqueceu? Não, não pode esquecer não, gente, não. Olha aqui, ó, briga dos Camarilhas, ó, com o Luiz Antônio Magalhães, aqui, ó. E tanta, ó, sabe, olha, Operação José Serra, tiroteio, problema, ó. Ou melhor, ministro da Saúde gosta de sangue, promoveu horas de tiroteio na frente do Hospital Albert Einstein, levando alguns pacientes a ataques cardíacos. Só porque quis humilhar esses trabalhadores ao não receber representantes das duas polícias, aposentados médicos com doutorado ganhando R$2.000, acusa o PT. Aqui é a acusação do PT dessa situação aí e tal. É um acusando o outro, né? O PT foi aburrado, o PSDB acusa o PT. O PSDB foi aburrado, o PT acusa o PSDB. E assim vai, né? E o povo fica no meio desse fogo cruzado, só tomando na cabeça, né?
Ó, nessa época aqui, ó, Dantas não ficou preso graças a Gilmar Mendes, defensor do governo do Fernando Henrique Cardoso na Advocacia Geral da União. Olha aqui, ó. Dantas não ficou preso graças a Gilmar Mendes, defensor do governo Fernando Henrique Cardoso na Advocacia Geral da União. Vai vendo. Já ministro do STF, Mendes arquivou uma ação de improbidade administrativa contra a Serra. Depois afirmou ter sido espionado quando falava ao telefone com o senador Heráclito Fortes. Esse possui ligações com as empresas de Dantas e é amigo de sua irmã, Verônica, ex-sócia da filha de Serra. Olha a máfia! Tudo junto! Tudo no mesmo esquema, gente. Por isso que não dá para mim ficar quieto. Eu pesquiso. E eu não esqueço das bandaleiras. Então você viu, ó, eu enumerei aqui, fiz questão de pesquisar para passar para vocês, que fica mais fácil. Uma pá de cara, Maluf, desde antes da República, né, ele já era designado por regime militar. Só que naquela época, você vai pesquisar, ele era pianinho. Ele era pianinho. Aí passou para a República, pá, aí ele continuou, aí ele já começou a degringolar. Ele começou a recuperar tudo que não roubou lá atrás, com o regime militar. Porque se roubasse a batata assava, né? Então, e ele era designado naquela época. Então, olha, a gente vê aqui, ó, Pita. A gente viu o que aconteceu com Pita. Mário Covas envolvido. Tem o Rodoanel, tem um monte de coisa aí, gente. O metrô, tudo tem envolvimento ainda do Mário Covas naquela época. Luiz Erundina pagou para se livrar da condenação. Marta Suplicy, improbidade administrativa, merenda, o negócio do frango. José Serra, já falei. Gilberto Kassab e Fernanda, junto com José Serra, tudo no mesmo esquema. E hoje o cara é ministro. Fernando Haddad foi prefeito, só coisa errada, tanto que não foi reeleito e foi excomungado, né? Só coisa errada. E agora vem o seu Dória, que fala que é o salvador da pátria, que é o anjo da guarda de cada cidadão do município de São Paulo. Você acredita nisso? Eu não. Vai no posto de saúde, vai no pronto, vai correr atrás para você ver como é que tá. Sai na rua da sua casa, vai. Sai na rua da sua casa, anda uns 200 metros, para você ver. Aqui o que tem de lixo que ninguém passa recolhendo na minha rua é impressionante. Essa praça, ela fica que parece um mataréu. Eles vêm aqui uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Olha lá. Iluminação, para você trocar uma luz, é uma briga. Que faz parte da segurança pública também. Você tem que manter os locais iluminados para evitar ações de usuário de drogas, estupros, etc e tal. Para iluminar essa praça que nós brigamos, gente. Precisamos acionar a imprensa, eu dei entrevista, a vizinha aqui deu entrevista, precisamos pegar no pé, eu fiz abaixo-assinado aqui em toda a região. Meu, tudo para pôr a luz ali, porque os caras usavam tudo para tráfico de droga, uso de droga, do lado da minha casa aqui. E na parte de cima usa até hoje, mas de vez em quando a polícia vem e dá uma geral, né? Então, a coisa é feia. Então não vão para grupo. Vamos esperar o que acontece. Vamos esperar o que esse cidadão está querendo. Vamos observar. Será que a conversa dele é para o ano que vem? Será? Fernando Henrique Cardoso já veio com uma conversa aí que o novo é Dória, que o novo é Hulk. Sabe? Uma conversa estranha, vindo de um cara que curtia um careta quando era novo. Um caretinha quando era novo. Cesário, mas e daí? E daí que eu lutei 20 anos com isso aí, começa pelo careta. Ele curtiu o careta quando era novo e disse que brigava pela democracia. Era cara pintada, sei lá. Né, junto com José Serra, presidente da UNE, quando ele tinha seus 20 anos de idade, enfim. Né, tornou-se isso que vocês estão vendo aí. Né? Cara que chamou os aposentados de vagabundo. Eu não sou vagabundo. Mesmo eu não tendo um emprego fixo hoje, ano passado eu trabalhei em São Carlos, mesmo não tendo emprego, eu estou aqui trabalhando. Ó. Isso aqui para mim é um trabalho.
É voluntário, não ganho nada para isso, mas é um trabalho. E eu gosto de fazer isso, sabe? Então, vagabundo eu não sou. E aí ele vem e diz que tem... Ó a cabeça desses caras, sociólogo. Mas ele pensa que o sargentão aqui é imbecil. Aí ele vem e fala assim, dá uma entrevista e fala: nós temos coisas novas da política, novos ícones da política. É o Dória e o Huck. Ó o cara, preparando, organizando, planejando. Foi o que eles fizeram naquela época. Quando eles fizeram aqueles comícios, cara pintado, usaram até o Sócrates, coitado, na época, os caras do Corinthians e tal. E eu sou corintiano, hoje eu vejo que usaram, né? Antigamente eu tinha orgulho. Hoje, não é que eu não tenho orgulho, eles fizeram de boa fé. Mas hoje aquilo lá foi tudo armação, e eles entraram na armação. Aquela gritaria, democracia, pá! Tudo aquilo era importante, o que eles pregavam. Mas na verdade eles estavam pregando aquilo para interesse deles, da burguesia, para interesse daqueles caras que queriam governar o país e trazer para cá o sistema deles, impor o regime de governo deles. Então, na verdade, era isso que eles queriam, e nós não percebemos. Vejam que estão todos envolvidos, PT, PSDB, PMDB, sabe? Todo mundo teria que ter um idealismo aí, partidário, mas não tem. É tudo remeleixo, é tudo uma panela só, é tudo a mesma coisa. Você botar numa panela, você mexeu, dá o mesmo produto. Dá o mesmo produto, salvo algumas raras exceções, que eu não gosto de generalizar, como eu já disse aqui e repito. Entendeu? Então, gente, vamos tomar cuidado, tá? Tem cara aí querendo ainda a cidade santo e querendo ser candidato nas futuras eleições do Brasil. Aí, poxa, você fica numa situação, você fala, meu, o que esse cara tá querendo? Quando a gente fala em JBS, em escândalo de BNDES, a gente fala de pessoas que investiram na JBS. Quem que é um dos maiores investidores da JBS hoje? Que saiu do nada para isso? Filho do Lula. Aí, ó. Filho do Lula. E a JBS está envolvida com empréstimos da BNDES monstruosos. Monstruosos. E a delação do pessoal lá do marketing, que investiram em outros países? Quem será que investiu lá, hein? A Odebrecht. Investiu por quê? Para quê? Pensem. Pensem. E pensem nos países que foram investidos esse dinheiro todo. E pensem no sistema de governo desses países. E pensem, imagine qual seria o interesse desse povo com relação a esses países e o sistema de governo deles. Pensem bem, a conclusão que eu chego é que o país se livrou. O Brasil se livrou. Se não fosse o regime militar naquela época, o Brasil não tinha se livrado. Se livrou de uma situação que nós poderíamos estar vivendo hoje parecida com Venezuela. Nós já vivemos isso lá atrás, 84, acho que 83, alguma coisa parecida. Mas não chegou perto da Venezuela. Não chegou perto. Mas vivemos. Não tinha nada no mercado, a inflação 100%. Todo dia a maquininha estava lá e tal. Entendeu? Outra coisa, aquele projeto econômico que o PSDB se intitula o criador, não tem nada disso. Eu tenho conhecimento, estudei sobre isso, pesquisei sobre isso, com gente que manja. Era um professor universitário da Universidade Federal. De forma apartidária, ele criou o projeto econômico para o Brasil. Lógico, depois sofreu uma coisinha aqui, outra ali, mas o projeto foi desse professor universitário, que é apartidário, e digo mais para vocês, sabe onde ele mora? Nova York. Hoje ele é um dos caras, assim, milionário, se tornou um cara milionário, trabalhando. E ele trabalha em Nova York, na bolsa lá, trabalha em Nova York, mora em Nova York. Esse cara que criou o projeto.
e entregou para esses caras de mão beijada. Então não vai para grupo não. Ah, mas era amigo. Não interessa se era amigo de Fernando Henrique Cardoso, se era amigo de A, de B ou de C. Ele, de forma partidária, criou o projeto e entregou na mão dos caras. Um professor universitário. Tanto é que eu tenho amigos que assistiram palestra dele na época e agora, há pouco tempo, na Universidade Federal de São Carlos, e ele contou. Ele falou assim, ó, trabalhei muito nesse projeto, junto com alguns amigos, para poder ajudar o governo que ia entrar. Aí entrou Fernando Henrique Cardoso na época, então, entrasse qual governo fosse, o projeto seria entregue, era aquele. Entende o que eu quero dizer? Como esses caras são. E hoje eles cantam, falam assim, não, o projeto é nosso. É nosso. Nosso aqui, ó. O projeto era do professor, entendeu? Que, aliás, se ele está milionário hoje, mora em Nova York, trabalha na área financeira lá, atua na área financeira lá, é bam nessa área, é por mérito único e exclusivamente dele, né? Dos estudos dele. Outra coisa, fundo de garantia não é esmola, né? Eu vi aí o Temer, do PMDB, dizendo assim, na entrevista com o Datena, Datena, cuidado de ficar perto desses caras. Cuidado, Datena, você pode ser, a doença pode pegar em você, velho. Tomara que não, viu? Que você toma vacina, mas tudo bem. E o cara disse assim, peguem o seu fundo de garantia, né? Use em benefício da sua família, né? Pague as suas dívidas. Como se ele estivesse dando esmola pro povo brasileiro. Como se fosse ele que estivesse dando aquilo pro povo brasileiro. Ó, tô dando isso para vocês. Tá? Não. É direito do trabalhador brasileiro. Você não tem sequer o direito de dizer o que eles devem ou não devem fazer com o dinheiro deles. Sabe? A sua colocação foi imprópria, indevida. Entendeu? Ó, o máximo que você podia falar, olha, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço está à disposição dos trabalhadores, até porque pertence a eles, é direito deles. O máximo, nada mais do que isso. Tá bom? Porque isso aí não é esmola, o senhor não está dando nada para ninguém, muito pelo contrário. Com os projetos que nós estamos aí, o senhor está tirando do povo, fazendo o povo pagar a conta. Outra coisa que eu quero dizer aqui, eu vi uma propaganda do governo federal, em que aparece um senhorzinho lá, falando da reforma previdenciária, né? Então eu vou mais ou menos fazer uma situação aqui para o senhorzinho é ator lá, não tem nada a ver com isso. Eu vou dizer assim, gente, olha, a reforma previdenciária é importantíssima. Eu sei que é importantíssima, porque senão amanhã eu não terei salários. Então vejam, temos que apoiar a reforma previdenciária para assegurar os nossos ganhos amanhã. Como é que eu vou pagar os meus remédios? Como é que eu vou pagar os alimentos da minha família? Né? Só que eu também gostaria de dizer que essas reformas, elas deveriam ter sido feitas há uns 20 anos atrás, viu? Aí eles iam cortar ele. Há uns 20 anos atrás, há uns 10 anos, 15 anos atrás, no momento propício, no momento oportuno, bom para o povo brasileiro. Mas nós estamos fazendo agora, sabe por quê? Porque os nossos políticos, eles não tinham cabeça para pensar em reformas política, previdenciária, fiscal. Eles estavam ali calculando quanto iriam ganhar no superfaturamento de determinadas obras. Na lavagem de dinheiro, como fazer isso de maneira em que o povo brasileiro não descobrisse, né? As propinas, como ia entrar, os paraísos fiscais, onde que era melhor, onde que era pior. Então, como, gente? Vocês têm que ter tolerância. Como é que os caras iam ter cabeça de pensar em reforma previdenciária há 20 anos atrás, gente? 15, 10 anos atrás. Eles precisavam pensar na grana, na bufunfa,
nesses bilhões e bilhões e bilhões que estavam na praça, que poderiam ir para o bolso deles. Então, tenham calma, né, gente? Então agora nós precisamos fazer a reforma previdenciária e nós vamos pagar a conta. Nós vamos pagar a conta. Então, meu senhor, o senhor que fez aí a propaganda, o senhor não tem culpa nenhuma, o senhor é ator, mas a verdade é essa. Essas reformas eram para ter sido feitas há muito tempo. Não foram feitas por inércia, omissão, incompetência, incapacidade e mau caratismo. Porque o que mais importava eram os roubos, os desvios do dinheiro público. Eram as propinas, eram as sacanagens. Era beneficiar grandes empresários, grandes bancos. Agora mesmo, perdoar 25 bilhões de impostos da coalizão Itaú Unibanco? Para, né? Para, né? Ô, Carf, para, né? Estão de brincadeira comigo? Seus ordinários. Então, gente, a história é essa. Eu fiz questão de fazer todo esse apanhado, pesquisar tudo, porque é o seguinte, é o que eu tenho tentado mostrar para os senhores e senhoras. Temos tudo na mão, não dá mais para ser enganado. Tudo na mão, tá aqui, ó. Puxou, aparece. E nós temos que ter memória fresca, porque o ano que vem tá aí e já vão tentar dar um golpe na gente. Caiam fora de negócio de Dória, entendeu? De Hulk, de PT, de PMDB, caiam fora desses rolos aí. Eu acho assim, vamos esperar para os cargos mais elevados e vamos esperar para deputado, por exemplo, você tem que ter alguém aí próximo de você, seja voluntário, que já há anos ajuda, é um cara que merece um voto seu, ajude o cara. Mesmo que, veja bem, ele pode ser o cara mais humilde do mundo. Ajude o cara. Não peça nada pro cara. Ajude o cara, sabe por quê? Porque esse cara pode ter certeza, ele não vai roubar você. Agora, se ele pisar na bola, como tantos outros pisam, na próxima você já não vota mais nele. É que a gente tem que estar sempre acreditando e confiando em alguém, tendo esperança. Então, vamos dar uma força. Ok, gente? Um abraço para vocês. Deus abençoe a cada um de vocês, aos seus familiares. Ok? E desculpem se eu me alonguei um pouquinho, mas é importante mostrar. Né? Tudo tem uma história. E basta ver a história para você poder avaliar e tirar as suas próprias conclusões. E para aqueles que você sabe que não tem essa condição, que não tem um celularzinho meia boca que nem eu tenho, entendeu? Ou um notebook do meu filho aqui, que eu peço emprestado, você passa para eles. Fala, gente, é assim, ó, eu vi lá e tal. Ou se não, puxa, mostra, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Não deixa essa pessoa ser enganada, não. Tá bom, gente? Se você é cristão, seja um bom cristão. Cumpra com o seu papel. Fale a verdade, mostre a realidade para as pessoas. Ok? E gravem, postem a sua opinião, chegar para mim eu vou ouvir e vou compartilhar. Pode ter certeza disso. Ok? Beijo, Deus abençoe a todos.